Muito bem, fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um bate-papo de Position. Meu nome é Luiz Fernando e como vocês sabem, toda a semana eu trago este tipo de conteúdo aqui para vocês no canal. Hoje é domingo, dia 13 de setembro de 2020, temos movimentos bem relevantes essa semana para comentarmos, principalmente aqui no mercado brasileiro e no mercado americano, movimento mais baixista. Vamos ver como isso pode impactar para as próximas semanas. Bom, pessoal, mas antes de mais nada, não se esqueça de deixar o like e também seguir aqui o nosso canal no YouTube. Antes de começar a nossa análise, eu tenho alguns recados aqui para trazer para vocês. Primeiro é que vocês pediram bastante e, como vocês estão vendo aqui na tela, essa semana eu subi um vídeo aqui no canal comentando sobre como fazer backtests aqui no TradingView. Para você que não sabe, sim, é possível fazer backtest no TradingView de uma forma gratuita através da ferramenta chamada Editor Pine. Então, a ferramenta de programação onde nós podemos inserir lá os códigos e assim fazer os nossos backtests. Eu fiz neste vídeo aqui, ó, pessoal, o backtest do sistema aí das médias móveis. Então eu testei aí se funciona ou não um backtest através do sistema de comprar e vender utilizando as médias móveis. Então, deem uma olhada lá. Eu deixei também disponível o código do Editor Pine lá no grupo do Telegram, então basta você selecionar lá o código e copiar para dentro do TradingView, você mesmo poderá fazer o seu backtest e editar aí o backtest da maneira que você julgar necessária. Então é isso, pessoal. Vamos então abrir o gráfico e vamos começar a nossa análise dessa semana. Se vocês lembrarem, e essa semana teve um movimento aí mais impactante, né? Eu estou aqui com o gráfico mostrando já para vocês. Eu quero só dar um zoom na tela para ficar mais fácil a nossa leitura. Olhem só, pessoal, temos essa semana um movimento aí de 2,84% de queda. Uma queda bem relevante. Se vocês notarem apenas pelo tamanho da barra, então nós temos aqui, notem como esta barra que está aqui, eu vou até dar uma grifada aqui nela, deixa eu ver se eu consigo, passar para cá, agora sim. Olhem como o tamanho dessa barra é maior do que todas as outras das últimas semanas. Fica fácil de ver assim, né? Notem, então, como esta barra é uma barra que nós chamamos na análise técnica de uma barra mais direcional. Só havíamos visto isso aqui, ó, nessa movimentação, na verdade, de alta que nós tivemos no mercado e também lá no crash, né? Mas voltando ao assunto dessa semana, essa semana sim temos uma barra direcional, uma barra baixista, como eu falei lá no começo do vídeo, né? Que traz algum viés para o nosso mercado. O que eu posso também falar e qual que é a minha visão agora para o mercado? Lembram-se que eu falei lá no começo, na verdade nos vídeos das semanas anteriores, que eu havia interpretado e havia entendido o mercado fazendo o quê? O mercado estava fazendo um movimento aí que eu entendia como topos e fundos ascendentes, então poderíamos marcar aqui essas regiões aqui, cadê o meu desenho? Aqui, ó. Essa região aqui como fundo, né? E aqui a expectativa seria de mais um fundo acima desse fundo anterior. Só que notem o que o mercado está fazendo essa semana. Então, se nós pegarmos aqui o retângulo e desenharmos aqui, ó, necessariamente, pessoal, e bem na ponta do lápis, temos o que? O mercado tentando fechar abaixo de toda essa região de consolidação, certo? Bem claro de ser visto aqui no gráfico. Só que ele não fecha, né? Então, usando essa setinha aqui, nós temos o quê? Esta semana o mercado tenta romper essa região e não consegue, né? O mercado ainda com uma esperança aqui, né? Uma sombrinha inferior aqui muito pequena. Mas sim, nós tivemos aqui uma sombra inferior que coloca meio em xeque toda essa movimentação de baixa. O mercado fez que ia, né? E aqui ainda encontra os últimos compradores defendendo esta região. E essa região eu vejo que é uma região muito importante. Como eu havia dito para vocês algumas semanas antes, essa região marca o quê? Marca
tanto lá o topo dos 105 mil pontos, quanto aqui essa mínima marcada aí nos 98 mil pontos, nós podemos arredondar assim, marca talvez aí o ponto que quando o mercado romper, tende a trazer direcionalidade para o mercado e um movimento bem forte, porque nós tivemos aí, quer queira, quer não, nós tivemos aí movimento lateral de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 semanas, ainda podemos considerar essa semana sendo uma semana mais lateral, né? Então, ou seja, caso o mercado venha a perder essa região, nós podemos esperar sim, um movimento mais direcional. Notem que eu vou apagar esse retângulo aqui. Se vocês olharem, temos essa semana o mercado fechando abaixo da média de 50 períodos, que é essa média na cor azul que vocês estão vendo aqui. Então, o mercado também dando mais um sinal de direcionalidade, de tentar montar uma tendência agora de baixa. Olhando no diário, eu queria chamar a atenção de vocês de uma outra coisa que eu observei quando eu estava olhando os gráficos. Nós temos aqui o mercado fazendo o quê? Nós podemos desenhar dentro do gráfico diário, fica muito fácil de ser interpretado. Nós temos aqui, pessoal, ó, este canalzinho aí de baixa que vai nascendo, né, no gráfico diário. Bem fácil de ser visto, né? E nós temos o quê? Nós temos uma outra coisa, que seria, eu vou colocar aqui o indicador das bandas de Bollinger. E se nós colocarmos o indicador da banda de Bollinger, vou colocar ele até mais detalhado aqui, que está numa cor bem clara, né? Então não fica tão fácil de ver. Olhem lá, pessoal, coloquei aqui com uma cor uma linha mais grossa. Olhem lá. Notem como as bandas estavam estreitas. Olhem aqui o afunilamento das bandas em toda essa região aqui, certo? Isso mostra o quê? Que o mercado estava reduzindo a sua volatilidade nesse movimento mais errático. Se nós procurarmos um passado, fica bem difícil de encontrar um movimento onde as bandas afunilaram por tanto tempo, de uma forma tão curta assim. Olhem aqui no passado, fica bem difícil de ser visto isso no gráfico. E nessa semana nós temos o quê? Nós temos o mercado fechando aqui basicamente fora da banda, né? Esse candle aqui da sexta-feira fecha fora da banda. E nós temos aqui as bandas abrindo novamente. Olhem lá, as bandas aqui estão abrindo novamente, pessoal. Isso também é um sinal bem relevante de aumento da volatilidade. Então nós podemos sim, por estes sinais, esperar para a próxima semana e para esse mês um movimento bem mais direcional no nosso mercado. Isso corrobora muito com o que eu falei para vocês no vídeo que eu gravei, se eu não me engano, foi lá no final de semana do dia 30, ainda do mês passado. Eu comentei com vocês um estudo que eu fiz sobre como o mercado se comporta no mês de setembro. E apesar do mês de setembro ser um mês mais altista, né, nós termos mais amostras positivas do que negativas, quando o mês de setembro é um mês negativo, ou seja, um mês de queda, os movimentos são bem mais fortes. Então temos aí basicamente a mediana dos meses de queda dentro da amostra do mês de setembro, ultrapassando aí os 5% de queda, pessoal. Então vale, principalmente para quem tem posições de compra, ter bastante cuidado com os stops, com o manejo de risco para as próximas semanas. Uma última observação que eu queria fazer com vocês aqui é o quê? Vamos observar o último movimento que nós tivemos no mercado, que foi uma congestão, apesar de uma congestão mais baixista, que foi essa daqui, ó. Notem como o mercado aqui estava mais lateralizado também, né? Com cunho aí mais baixista, o mercado abaixo das médias, né? Olhem esse movimento, que curioso, desse candle aqui, pessoal. Olhem esse candle aqui, ó. Aqui, ó, qualquer grafista que se preze, neste dia aqui, falaria o quê? Pronto, temos um rompimento no mercado. O mercado rompe essa região de consolidação aqui, tá? A região de suporte, com um candle bem forte, um candle que rompe, fechando quase na sua mínima. Esse movimento era um movimento bem direcional para queda. E olhem o que o mercado faz na próxima semana, né? Nós tivemos então o mercado dando esse sinal. Muitas pessoas aqui chegaram a vender o mercado aqui nessa semana
E na próxima semana tivemos o quê? Uma famosa armadilha. O mercado fez que ia para um lado e simplesmente aqui o mercado volta a ter forças compradoras aqui, estopando todo mundo que apostou nesse movimento aqui. Então, todo mundo que entrou vendido aqui foi obrigado a encerrar as suas posições, o que trouxe aí força de alta para o mercado, e aí o mercado engata uma tendência muito sólida, rompendo esse ponto de resistência que estava aqui, ó, direto, né? O mercado faz 1, 2, 3, 4, 5 semanas de alta. E isso significa o quê? A dor do stop de todo mundo que apostou na venda aqui. Quando as pessoas vendem para encerrar a posição, ela precisa comprar o ativo, pessoal. Então isso traz mais força de compra para o mercado. Eu não descartaria a mesma coisa acontecendo aqui, nessa semana, porque eu ainda vejo o mercado com olhos mais altistas, pessoal. Ainda vejo o mercado com uma força compradora maior do que a força vendedora. Então não seria surpreendente para mim caso o mercado na próxima semana faça um candle, como nós vimos naquela observação ali, engolfando todo esse candle aqui da semana anterior, estopando também todo mundo que apostou nesse cenário de venda. Mas sim, até agora não temos o candle da próxima semana, observando apenas o candle dessa semana, nós temos um cenário bem mais baixista para o nosso mercado. Alvos. Caso o mercado continue essa tendência aí de baixa, que foi startada essa semana, nós podemos esperar aí um ponto de suporte apenas lá agora nos 92.200 pontos. É para lá que eu vejo o mercado tendendo a ser direcional nesse espaço de tempo. Olhando o gráfico mensal, ainda não temos um sinal tão baixista assim. Olhem aqui. Essa semana nós temos o mês ainda fechando com 1% de queda, não é uma queda tão relevante assim, né? O mercado até chegou a ser altista essa semana, né? Mas vai, por enquanto, frustrando todo mundo que apostou nesse tipo de sinal. Então, esta é a minha visão para o Ibovespa, pessoal. Eu quero falar com vocês agora do Small, que também deixa a mesma conjuntura, né? Só que aqui no Small, rapidamente falando, nós temos o quê? O mercado ainda dentro da consolidação mais clara de ser vista, né? Então o mercado aqui nem chega a ameaçar essa zona de consolidação, ainda trabalha acima da média de 50 períodos, então temos uma leve divergência entre o índice de small caps e o Ibovespa. Eu falei do mercado americano e olhem o sinal que o mercado americano vai deixando essa semana. Nós temos aqui o mercado americano dando continuidade àquele sinal de venda que nós falamos na semana passada. Notem aqui que o mercado engolfa todo esse candle de alta. Essa semana aciona a mínima desse candle, também deixando uma semana aí de queda de 2,51%. E aí que está o grande problema do mercado brasileiro e de grande parte dos mercados emergentes nesse ponto, pessoal. Os mercados vão mostrando aí muita fraqueza. Ou seja, enquanto nós devemos ter em mente que o mercado americano, aqui nós estamos observando o S&P, desde lá do fundo da crise, subiu até aqui, nós tivemos uma alta. Opa, deixa eu pegar aqui que ele não está pegando a ferramenta. Deixa eu pegar por aqui que ele não quer ir. Aqui, ó. Bugou a ferramenta? Agora acho que foi. Ó, enquanto o mercado americano nós tivemos essa alta até aqui de mais de 50%, vamos ver o nosso Ibovespa. Dentro do Ibovespa até o momento, essa alta é de 56%. Então, percentualmente falando, até o nosso mercado teve uma alta maior. Só que graficamente falando, nós não temos o mesmo cenário, né? Olhem lá. Enquanto o S&P rompe o seu topo histórico, no mercado brasileiro, nós não temos isso acontecendo, ou seja, o mercado ainda está abaixo do seu topo anterior. Tá? Isso demonstra fraqueza do nosso mercado, principalmente se nós pegarmos o nosso mercado corrigido ao dólar. Isso nós já vamos falar daqui a pouquinho. Mas então, pessoal, voltando lá para o mercado americano, nós temos o quê? Mercado, basicamente, mais uma semana de queda, fura essa zona de suporte que vocês estão observando aqui em vermelho, olhem lá, que era o topo anterior rompido, dentro de uma tendência de alta sólida, e isso é um sinal não muito desejável. Então,
dentro de uma tendência de alta sólida, o ideal é que o mercado não, deixa eu só arrumar aqui a cor, que o mercado não faça esse tipo de movimento, que o mercado simplesmente consiga permanecer acima do último topo anterior rompido. É isso que nós não estamos vendo agora, nesse momento, no mercado americano. Dentro do Nasdaq, a coisa é mais ainda baixista do que o próprio índice S&P. Olhem aqui o sinal que a Nasdaq vai deixando nesse momento. Nós vínhamos aqui numa consolidação, onde o mercado vinha testando esse fundo aqui, e nessa semana o mercado faz o quê? O mercado rompe com um candle bem também direcional. Nós temos esse sinal dado aqui dentro da Nasdaq, pessoal. Então, lá no mercado americano também, o mercado tomando sinais mais baixistas nesse momento, tá? Nesse momento, principalmente, temos aqui em questão da Nasdaq um sinal bem vendedor deixado neste momento no gráfico. Olhando para o IVVB11, nós temos o quê? Nós temos aqui o mercado também corrigindo essa semana, tá? Uma correção de 1,58%, também uma correção natural, nós temos aqui 1, 2, 3 semanas de queda. Essa semana nós temos aí o teste do quê? Temos o teste da média aqui de 10 períodos aqui. Para quem busca sinais mais rápidos de compra, seria, ao meu ver, aí, um start de compra na superação dos R$196. Essa é a minha visão aqui para o próprio IVVB11. Olhando aqui agora o dólar, pessoal, nós não temos um sinal tão relevante essa semana no dólar. Novamente, nós temos o dólar aqui reduzindo a sua volatilidade. O dólar deu um sinal de venda aqui após esses dois candles e não deu continuidade. Temos aqui um sinal agora de dúvida, o mercado deixa essa barrinha de dúvida em cima dessa zona aqui também, que nós podemos marcar aqui, ó, que é uma zona aqui de suporte, que agora é a zona que deve ser rompida caso esperamos aí movimentos mais direcionais no dólar. Então, por enquanto, não vejo nada de muito direcional no dólar, tá? O mercado aí mais embolado neste exato momento. Poderíamos até, de fato, se nós observarmos aqui, fazer o quê? Cara, nós poderíamos montar aqui um canalzinho, ó. Pode ser observado aqui um canal um canal nascendo agora aqui no dólar, tá? Temos esse canal aqui nesse momento no dólar. Observando por esse canal, seria esperado o mercado vir para cá, tá? Por este canal desenhado no dólar no momento. Olhando aqui o DXY, que é a cesta de moedas aí contra o dólar, pessoal, esta semana, como eu havia dito na semana passada, nós tivemos o quê? Acionamento deste candle, que é um candle com sinais aí de um candle aí contra a tendência de esgotamento de todo esse movimento de baixa que nós vimos aqui nesta cesta de moedas contra o dólar. Nós tivemos aí um movimento de queda de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 semanas, um movimento bem direcional. Para todos que buscavam aqui compra por esse modelo, pessoal, normalmente o que é feito? Nós podemos pegar o quê? Nós podemos traçar uma linha que marcar o quê? Marcar a máxima do último candle. Então, nós marcaríamos a máxima desse último candle, que não foi acionada. Então, notem que não tivemos a superação. Então, nós traríamos para a próxima semana e essa marca para cá. Aguardando o quê? Aguardando a superação dessa máxima, o que não aconteceu. Esta máxima foi marcada agora aqui, também não aconteceu, e aqui também. E aí todo mundo que estava apostando no movimento aí contra a tendência de baixa dentro desse índice, né, nós poderíamos traçar essa linha para cá, e nessa semana nós tivemos o quê? O acionamento de todo mundo que esperava o sinal aí de trade contra a tendência dentro dessa cesta aqui, que é o DXY, pessoal. Então temos sim um sinal de, pelo menos, repique dentro dessa tendência de queda aqui neste índice. E por que é tão importante observar aí o DXY? Apesar de não possuir o dólar aí dentro o dólar não, o real dentro dessa cesta, pessoal, essa cesta aí dá um viés de como o dólar, o poder de alta do dólar está impactando com relação às principais moedas do mundo. Ou seja, quando o dólar tem um movimento mais altista, é esperado que também isso seja replicado aqui para o nosso mercado, tá?
Então, este índice aqui se movendo para cima, nós podemos esperar, de uma certa forma, esse espelhamento aqui para o dólar no nosso mercado. Então, sim, se isso for um repique que está acontecendo agora aqui, nós podemos sim esperar um movimento de alta também aqui do nosso dólar contra o real, tá? Bitcoin. Bitcoin não temos nada nesse momento. Eu só observo Bitcoin. Como eu já falei para vocês, o meu ponto de entrada, caso aconteça, está só no rompimento dessa linha vermelha que vocês estão vendo lá nos 13.835 dólares. Eu quero falar de uma forma bem rápida com vocês agora aqui sobre alguns ETFs de alguns países. Começando aqui pelo nosso EWZ, que essa semana também faz um movimento de queda, fechando novamente abaixo aí da média de 10 períodos, alinhando novamente as duas médias. Então temos aqui a média de 50 e a média de 10 períodos alinhadas no gráfico, pessoal. Temos aí um sinal mais baixista também a semana, apesar que um sinal não tão baixista quanto... Sim, mais vendedor até que o Ibovespa, né? Olhando aqui, a gente pode até presumir que não é um candle tão amplo, mas nessa semana nós temos aí uma baixa de 3,53% dentro do EWZ. Ao meu ver, dentro do EWZ nós podemos marcar essa linhazinha aqui de tendência e eu espero também o mercado mais direcional, caso essa linha seja rompida. Se isso acontecer, pessoal, segurem nas cadeiras, porque nós podemos esperar o EWZ ir buscar lá o seu fundo nos 22 dólares, tá? Isso é um movimento de baixa desse movimento aqui até lá embaixo, de cerca aí de quantos por cento? Nós poderíamos esperar aqui no EWZ um movimento de baixa aí de mais 26%, tá? Esse é o sinal que eu vejo dentro do EWZ. Olhando aí os emergentes, como de modo geral, nós temos também outros países mostrando muita fraqueza, como é o caso do Chile, que a gente já vem falando há algumas semanas. Aqui o Peru, que vinha demonstrando até uma certa resiliência, né? Buscando lá a própria média de 50 períodos, essa semana também deixa um sinalzinho bem vendedor, tá? Então aí temos também o alinhamento do movimento de baixa desses países. A Índia vem se comportando bem lá, nós temos a Índia já acima da média de 50 períodos, já dentro de uma tendência de alta, né, se recuperando bem. Colômbia, pessoal, Colômbia também essa semana mais um movimento de baixa, parecido com o Brasil. Rússia, olha aqui a Rússia. Rússia chegou a perder essa zona aqui de suporte e o mercado tenta se recuperar, mas também dá toda a pinta de um movimento de venda, os vendedores aí também colocando as suas garras de fora também no mercado russo. Na China, o mercado tenta se recuperar. Olha lá, o mercado rompe lá o seu topo, ainda não rompeu, na verdade, seu topo histórico. Tá aqui, né? Não vai, não vai. Na China, nós temos aqui essa zona marcada. Como eu falei para vocês, essa é uma zona importante de observação dentro desse ETF, que é o MXHI, porque o movimento mais forte de alta na China deve impactar de uma certa forma aqui as nossas commodities. Então temos aí ativos como Vale, CSNA, a própria Petrobras, né? Indexadas também muito forte ao mercado chinês, ao movimento aí das commodities. Então, muita atenção a esse tipo de movimento. Terminando aqui essa observação rápida, pessoal, vamos falar aqui do ouro. O ouro segue corrigindo, tá? Aqui eu marquei essa linhazinha de resistência inclinada. Aqui estamos aguardando aqui o rompimento dessa zona para um possível sinal de continuar. Opa, marquei errado? Deixa eu pegar aqui. Não é esse que eu quero, é esse daqui. Então, aqui eu aguardo esse sinal aqui para um rompimento e uma possível continuidade do movimento aí no ouro. O ouro é um ativo que eu carrego para o longo prazo, então mais uma reserva de valor. Não costumo fazer trades nesse tipo de ativo. Mesma coisa, vale observar aqui a própria prata. Nós temos aqui na prata essa flâmula sendo desenhada. E aqui também o movimento de rompimento aqui tende a trazer um movimento bem mais direcional aqui para a própria prata, pessoal. Então temos aí sim um sinal e uma tendência bem altista na prata nesse momento, tá? Voltando lá para a nossa lista
original, eu quero abrir aqui e começar a falar com vocês dos ativos que eu tenho em carteira, como sempre faço. Essa semana eu tive alguns stops sendo acionados, tá? Então vamos começar falando aqui de VEG. VEG eu não olhei, cara, eu não vi se a semana acionou o stop. Eu não sei se o stop estava um pouco mais para baixo aqui dessa zona, mas se estava bem rente aqui foi acionado. Eu preciso até olhar isso daqui e verificar. Eu creio que sim, tá? Creio que foi estopada a minha posição mais curta em VEG nesse momento. O mercado corrigindo de uma forma bem mais forte, o que não era esperado, né? Então perde todo aquele cunho que eu falei para vocês aqui dessa resistência sendo marcada como aquele retângulo em topo, que podia ser marcado aqui em cima. VEG deixando o sinal também bem baixista, perde a média de 10 períodos. Simetricamente, pessoal, falando em VEG, próximo fundo relevante em VEG só está lá na região dos R$36, tá? Se o mercado pegar aí uma forte tendência de baixa, fundo em VEG está marcado só lá embaixo, tá? Então devemos ter um movimento também bem mais direcional nesse ativo. Esse sim eu sei com certeza, Via Varejo, pessoal, Via Varejo, posição estopada nessa semana. Então notem como, aqui é o que eu falo com vocês, né, sempre. O que é mais importante, pessoal, não é a gente tentar achar nada do mercado. A gente não deve nunca achar nada do mercado. Toda aquela análise que eu fiz aqui do Ibovespa é só para a gente ter um viés. Mas eu não uso isso para tomar decisão de compra nem de venda. Eu nunca acho nada do mercado. Simplesmente todas as decisões de compra ou de venda, elas vão acontecer por sinais que o próprio mercado dá, por sinais que o preço nos dá. Então aqui, por exemplo, em Via Varejo, eu vinha com essa posição de compra, que foi a primeira feita aqui embaixo, tá? Lá nos R$9, tá? Outra posição que foi feita aqui nesse rompimento, e vinha aí com uma posição bem relevante até nesse ativo, surfando toda essa tendência de alta. Só que o mercado começou a dar sinais de fraqueza. Primeiro sinal foi dado aqui, eu coloquei o meu stop nessa mínima aqui, o mercado até chegou a se recuperar, né, como nós comentamos nas últimas semanas. Nós tivemos um outro sinal de fraqueza dado aqui, e notem essa semana o mercado estopando a minha posição, fechando abaixo da média de 10 períodos, tá? Então um sinal também bem relevante de venda aqui. Vale observar aqui para quem tem ainda compra em Via Varejo, esse último ponto aqui de stop que está marcado aqui embaixo, tá? Lá nessa região, seria uma região aí dos R$17,36, uma região que eu vejo que o mercado não deveria perder, tá? O mercado não deveria perder. Falando nisso, aí vocês podem perguntar, Fernando, mas se o mercado, como você falou, for mesmo um sinal de armadilha e voltar a subir? É por isso que eu tenho, dentro da minha estratégia, duas carteiras. Tanto a estratégia mais curta, quanto a estratégia mais longa. Porque eu percebi que, normalmente, em tendências de alta, nós temos esse tipo de movimento acontecendo. Então, seja o mercado corrige, vem aqui, estopa todo mundo que estava com o seu stop mais curto, faz esse tipo de movimento e volta a subir, deixando todo mundo que estava comprado aqui a ver navios, né? Por isso que eu ajustei o meu sistema para ter um setup mais curto, onde a gente extrai esse movimento mais direcional do mercado, e um setup mais longo, onde a gente tende a ficar comprado no ativo por mais tempo. Então, a minha posição mais longa em Via Varejo está ainda ativa. Essa posição atualmente eu carrego com stop móvel dessa média que está aqui embaixo, que é a média de 50 períodos. Nesse momento, eu não tenho nada a ser feito nesse ativo. Já foi dado o stop da posição mais curta, sigo com a posição mais longa, pessoal. Falando aqui agora de Magazine Luiza. Magazine Luiza, esse momento até deixando um sinal mais de força, né, no mercado. Eu comentei com vocês na semana passada que via com muito bons olhos este rompimento aqui da região dos R$ 96,46 para uma tomada de posição, levando em consideração essa barra aqui, que foi uma barra de onde o mercado fez a sua correção após esse movimento de alta. Nós temos o que essa semana? Nós temos um inside bar marcado com um candle de dúvida. O mercado chegou até subir, ameaçar romper essa região e volta, deixando aí esse inside bar, tá? Continuo vendo esse ativo com mais força do que os seus pares. Se nós observarmos aqui a própria Via Varejo, demonstrando mais fraqueza nesse momento,
a própria BTOW3, também é um movimento bem limpo aqui de queda. Deixa eu observar o Mercado Livre. Mercado Livre. Dentro aqui do Mercado Livre, também é outro grande concorrente aí também da Magazine Luiza. Nós temos o que? O mercado fechando abaixo da média de 10 períodos também, com um sinal mais vendedor, pessoal. Então, dos ativos aí de e-commerce, do varejo aqui que estão no Brasil, eu vejo a Magazine Luiza com mais força neste momento. Segue ainda, ao meu ver, o sinal dado da última semana, ainda não foi invalidado, então, para quem busca novas compras aqui dentro desse ativo, o rompimento dos R$ 96,46, sim, seria uma oportunidade. Stop, basicamente, a ser colocado aqui nos R$ 83,28. Então, já falei aqui de Magazine via varejo, né? Vou falar agora rapidamente aqui de BTOW3. Neste momento aqui também nada a ser feito, o ativo segue a sua tendência mais curta de baixa agora, pessoal. E notem como aquele stop que eu havia até comentado com vocês foi um stop bem colocado, né, ao meu ver. Eu havia manejado o meu stop para cá, ó, pessoal. Nós tivemos aqui neste rompimento o stop. Caso eu não tivesse topado a minha posição mais curta, a minha posição já estaria com prejuízo agora de cerca de 9%. Então, sim, olhem a importância do stop dentro desse tipo de setup, tá? Olhando aqui para o time frame mais longo, eu vejo aqui agora a BTW em busca da sua zona de suporte só lá nos R$ 83, tá? SLC3. SLC3 é um ativo que já fui estopado na posição mais curta, nesse momento eu sigo na posição mais longa. O ativo vai se arrastando aí ainda dentro de uma tendência de alta, podemos falar assim, mas sem muita força, né? Ativo mais lateralizado aí nas últimas semanas. Não vejo nada a ser feito em SLC3, sigo aqui com a minha posição. Dentro de Kepler, pessoal, então falando agora aqui de Kepler, é um dos ativos que eu tenho posições de compra já há algum tempo, e eu vejo ainda com uma movimentação bem altista, apreciativa, ainda estou bem otimista com esse ativo. Por quê? Porque notem que nós temos aqui esse movimento lateral, novamente nós tivemos o mercado tentando empurrar os preços para baixo, por essa barra aqui. Notem como esta semana o mercado tenta fechar abaixo dessa zona de suporte, que está marcada aqui em vermelho, deixa essa sombra inferior, dando aqui o contexto de uma violação. Esta violação é dada e o mercado fecha ainda acima da zona de suporte. Então o mercado ainda continua desenhado nesse retângulo, nessa zona de consolidação, que está marcada aqui, tá? E eu ainda espero este rompimento aqui na zona dos R$ 46,25, pessoal. É bem importante a gente ter em mente que os movimentos não acontecem da forma e quando a gente espera. Então, a gente tem que ter paciência, pessoal, com o mercado. Tem que ter paciência, porque senão você sai desse ativo aqui e vai comprar qualquer outra coisa no mercado. Vai comprar uma IRBR da vida, né? Uma IRB da vida. IRBR3. Aí o cara vai falar, ah, Kepler não tá indo, eu vou comprar isso aqui, ó. Aí vai, compra isso aqui, que é a IRB, né? E tem uma queda de 13% em uma semana, tá? Então é bem importante a gente não ser afobado no mercado. Uma outra questão de afobação, que eu vejo de ansiedade de muitas pessoas no mercado é o quê? Procurar setups de antecipação. E o que são setups de antecipação? Bom, novamente uma pessoa fala, ah, bom, mas eu vou comprar nesse rompimento. Mas o que ela espera? Ela fala, ah, não quero comprar no rompimento, eu vou antecipar esse movimento de rompimento, né? Parece ser brilhante, ou seja, eu compro aqui embaixo, com stop muito menor, com a posição muito maior, e quando romper o ativo, vá lá, né? Eu estou com a minha posição já montada, pagando muito mais barato do que quem está esperando este rompimento aqui, ou seja, fui bem mais esperto. Só que, pessoal, o que não contam, existem milhares de setups que buscam operar esse tipo de situação, é o quê? Que esse tipo de movimentação tende a falhar muito, ou seja, quem busca antecipar a movimentação acaba sendo muito estopado. E a quantidade de stops que esse tipo de estratégia acaba levando, acaba reduzindo em muito a curva de capital no longo prazo, ou seja, você tem um trade-off aí em
buscar uma posição mais sólida, podemos nos falar assim, né, uma posição mais concreta, uma posição de rompimento, buscando uma posição aqui de retorno aqui, né, um candle de retomada como esse daqui, só que você, basicamente, na maior parte dos casos, é estopado. Aqui, por exemplo, em Kepler, e essa semana foi uma chuva de stops em quem pratica esse tipo de estratégia. Por exemplo, aqui em Kepler, a pessoa poderia usar como argumento esse candle aqui para uma compra aqui. Bom, aí ela viria aqui e falaria, bom, aqui é um stop muito pequeno, é um stop de um candle, ou até 2, né, um stop de 5%, eu busco aqui uma valorização aí de 10, 15, 20%. Perfeito, né, pessoal? Perfeito, brilhante, brilhante. Mas olhem o que acontece, o mercado vem e simplesmente estopa essa posição. E você fica sempre buscando, né? Fica tentando a todo momento, levando stop, até que acerta alguma coisa. Só que quando você vai ver, normalmente o que acontece com esse tipo de setup é o quê? Que seus stops, quando você tem um lucro, simplesmente seu lucro pagou seus stops, de tanto stop que você já levou. E esta é a minha visão sobre esse tipo de situação. E isto não é o achismo, eu não acho isso. Isso é provado com backtests. Isso é provado com backtests. Vocês não acham que eu já tentei buscar aqui, testar se comprar quando o candle vem e toca a média, aqui em vez de comprar no rompimento, não seria uma situação melhor? Em nenhum dos backtests que eu fiz apresentou melhor retorno com menor risco do que esperar o rompimento. Por mais grosseiro e banal que possa parecer, né, tão simplista de parecer buscar um rompimento do que, não, vou lá e vou comprar simplesmente aqui um setup milagroso, né, um setup milagroso, mas normalmente eu falo para vocês que a maior parte dos setups que existem por aí não funcionam. Isso não é em 2 trades, pessoal, isso é em 500 trades, 300 trades que nós rodamos aí num backtest, tá? Bom, vamos aqui então falar agora de Camil. Camil, uma polêmica grande aí essa semana, né, sobre a questão da inflação. Já tratamos bastante disso lá no grupo do Telegram, eu coloquei bastante coisa isso há 3 meses atrás, e só agora as pessoas vêm perceber que a inflação está fora de controle, né? Que a inflação começa a dar sinais de descontrole. Este é um ativo bastante, que foi bastante impactado nessa semana pelo comentário das pessoas, porque é um ativo aí, fabricante, né? Uma empresa que produz arroz. E o arroz, como vocês puderam ver, foi um ativo aí que se valorizou muito, né, nas últimas semanas, o saco de arroz subindo bastante de preço. Nós vemos, de fato em Camil, uma mega tendência de alta. Desde lá do seu último fundo, que foi marcado lá embaixo, pessoal, nós temos esse ativo aqui subindo 101%. Só que notem, aqui as pessoas começaram essa semana a olhar o que, então, arroz está subindo, eu vou comprar Camil. E o mercado vem aqui e parece marcar um topo. Então, quando todo mundo tenta entrar por alguma notícia, por algum fato da mídia, o ativo tende a ficar de lado ou até mesmo a corrigir, tá? Mas sim, essa semana, após 1, 2, 3, 4 semanas, temos novamente uma barra vermelha em Camil, que poderia ser uma nova posição de compra no rompimento dos R$ 13,37. Stop, pessoal, stop abaixo dessa mínima. Assim, temos um stop lá nos 12,74. Aqui temos um stop de nem 5%, creio eu. 4,80%. Só que será que esse stop respeita a volatilidade do ativo? Vamos descobrir? Então eu vou colocar aqui para vocês o True Range. Aqui eu tenho a média do True Range das últimas 3 semanas. E a média da movimentação desse ativo foi de 74 centavos. Ou seja, vamos pegar aqui na calculadora e fazer a conta. Nós temos o nosso ponto de entrada nos R$ 13,37, menos um stop de R$ 12,74. Ou seja, notem aqui, o stop colocado abaixo dessa mínima aqui não respeita a volatilidade do ativo. Nós teríamos aqui um stop de quanto? De 13,73 para 12,74. 0,63. Quando a volatilidade do ativo, que está aqui embaixo, nessas últimas 3 semanas, foi de 74 centavos. Então, eu não deveria colocar meu stop aqui. Numa posição como essa, meu stop deveria ser colocado aqui, ó. Menos 13,77 menos 0,74%. Meu stop deveria ser colocado nos R$ 12,63.
Então, na verdade, o stop correto seria aqui embaixo, pessoal, respeitando a volatilidade do ativo neste momento, tá? E tá aqui uma coisa que ninguém fala, né? E está aqui uma coisa que ninguém fala, tá? Deixa eu apagar aqui o trend daqui. E vamos para o próximo ativo, que é a Shu, pessoal. Shu fazendo um movimento bem direcionado essa semana, enquanto todo o mercado caiu essa semana. Nós tivemos a Shu fazendo um movimento de alta de 9,16%, que é uma movimentação bem relevante. Nós podemos dizer que, neste momento, o ativo chega a romper na ponta do lápis essa zona de congestão, que foi marcada aqui. Nós tivemos aqui, então, esse topo, e agora o mercado rompe esse topo aqui. Chegou a evoluir muito mais, vale a pena falar, mas ainda o mercado fechando acima dessa zona de congestão. Alvo para isso, pessoal, para esse tipo de rompimento, é lá a marca dos R$ 16,52. Também Shu é um ativo que eu tenho em carteira, deixando a movimentação bem altista nesse momento, dado até o contexto do mercado de toda essa semana, né, que foi um contexto bem mais negativo. Outro stop acionado essa semana, pessoal, Eneva, essa semana, acionando também stop. Stop estava colocado aqui na mínima desse candle. Essa semana nós tivemos o acionamento do stop da posição mais curta em Eneva. Também ativo aqui fazendo, dá toda a pinta, eu vejo aqui, ativo fazendo uma bandeirinha aqui, ó. Nós podemos marcar essa zona aqui, podemos marcar essa zona aqui, então ficaria mais certo, podemos falar assim, marcar aqui, ó. Podemos ter aqui uma bandeirinha de correção, tá certo que é uma bandeira bem longa, né? Nós tivemos, geralmente bandeiras têm cunhos mais curtos, né? Essa bandeira aqui formada dentro de Eneva. Indo aqui para a Sinqia, pessoal, papel de ladol, há muito tempo de lado, né? Sinqia, aqui temos vários e vários candles de lado. Essa semana fechando abaixo da média de 50 períodos, de 10 períodos, né? O que eu posso falar de Sinqia? Começa a se aproximar da média de 50 períodos, toda aquela zona aqui que esse candle ativou, que foi esse rompimento aqui, o ativo criou aí uma situação bem mais lateral, não dando continuidade à sua movimentação de alta. Também demonstra bastante fraqueza nesse momento. Sinqia. Vou falar agora com vocês de Localweb. Localweb que essa semana corrige após 3 semanas de alta. Parece ser uma correção pequena, né? Mas se nós colocarmos aqui, o papel aí corrigiu 6,89% só nessa semana, o que mostra o tamanho da volatilidade desse ativo. Nada demais, pessoal. Veja que é uma correção lateral ainda, uma correção prevista, na verdade, em Localweb. Após 3 semanas, o ativo corrige, tá? É difícil nós esperarmos que isso aqui vai acontecer com tanta frequência, ó, quando o ativo faz uma valorização de 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas, uma alta mega violenta aí, né? Normalmente nós teríamos um contexto como esse, né? O ativo corrige por 2, 3 semanas e volta a subir. Corrige uma semana, volta a subir. Corrige aqui por 1, 2 semanas e talvez, quiçá, dentro das próximas semanas, volte também a subir. Não vejo nada nesse momento. Aqui, para quem tem uma mentalidade mais arrojada aí, seria também, ao meu ver, um ponto de entrada aqui, nesse candle, na superação desse candle aqui, tá? Na zona aí dos R$ 62,82. Novamente, eu esperaria o ativo romper lá os R$ 68,00, demonstrando sim uma nova força dentro dessa tendência de alta. Indo para os últimos ativos aqui da carteira, pessoal, falando aqui de Banco Inter deixando também essa semana um cenário mais baixista, fechando abaixo da média de 10 períodos, eu estou com a média de 50 períodos na cabeça hoje, se aproximando já da zona de stop, tá? Podemos ter stop cheio em Banco Inter nessa semana. TOTUS demonstra um pouco mais de força, tá? Essa semana fazendo aí um inside bar, que está marcado aqui. Vale a pena observar em TOTUS, pessoal, para a próxima semana o quê? O rompimento dessa região aqui dos R$ 30,13. Eu colocaria o meu stop, uma nova operação em TOTUS, aqui ó, na mínima dos R$ 26,16. Também está bem bacana esse ativo ainda. Essa semana, como nós havíamos dito, é uma semana de queda no mercado,
O mercado deixando bastante sinais aí de baixa, pessoal. Ativos demonstrando aí sinais de venda como não aconteciam há algum tempo. Dentro das operações que eu tenho carregando aqui de venda, segue a operação de venda em Braskem. Braskem vai evoluindo essa venda que foi startada aqui em cima. O ativo chegou a testar essa zona de rompimento aqui, né? E essa semana também deixa um candle aí com cunho vendedor em Braskem. Braskem eu vejo aí também a possível busca para o alvo que está lá embaixo. Eu vejo aqui um alvo bem longo aqui em Braskem, principalmente aqui o primeiro alvo na zona dos R$15 e o próximo alvo na zona dos R$11, tá? Em Braskem. Brasil Foods, pessoal. Brasil Foods foi uma operação que eu fui estopado essa semana. Como eu havia dito para vocês, eu coloquei o meu stop aqui. Essa semana o ativo foi lá, tocou o meu stop e voltou. Então, posição encerrada em Brasil Foods. Posição que seguiu bem essa semana, a venda startada na semana anterior. Como eu havia comentado com vocês, que aqui, na abertura do mercado, eu iria fazer uma venda em CVC. Mercado essa semana caindo aí 6,59%. Então, sim, sinal aí bem relevante de queda em CVC. Vamos ver como o mercado vai se comportar com essa região aqui de suporte na próxima semana. Então, pessoal, acabamos aqui os ativos, na verdade, os ativos que eu tenho em carteira. Todos esses são os ativos que eu tenho em carteira, tanto as posições de compra quanto as de venda. Sempre compartilho aqui com vocês, para que vocês possam acompanhar e também observar como que a estratégia vai se desenrolando, né, ao longo do tempo, ao longo dos meses, ao longo dos anos, tá? Então não é só falar, olha, eu acho que é compra aqui, eu acho que esse setup vai funcionar, não. Aqui a gente mostra na prática como as coisas acontecem, tá? Vamos então agora falar dos destaques do mercado dessa semana. Rapidamente falando de Card System, também outro ativo que frustra aquela movimentação mais lateral, fazendo um movimento de queda de 10% essa semana, tá? JHSF, essa semana deixa aí um candlezinho que demonstra aí ser um candle talvez de retomada da tendência. Deixa eu traçar uma retraçãozinha aqui de Fibo. Chegou a sentir a zona de 0,5 aqui da retração de Fibo. Vamos ver se na semana que vem o ativo demonstra uma nova força compradora. Eu não vejo nada a ser feito em JHSF nesse momento. Oi, pessoal. Vamos então falar agora aqui da Oi. Olha lá, novamente falando aqui, e basicamente voltem o vídeo da semana anterior, eu comentei com vocês basicamente isso. Eu falei, ó, em Oi, pessoal, eu não me arriscaria a antecipar a movimentação de compra aqui nesse ponto. Eu simplesmente consideraria alguma coisa em Oi, basicamente só se o ativo romper lá a zona dos R$2,25. E aqui você poderia falar, mas pô, tá sendo conservador demais, pra quê, né? Vamos comprar agora, porque quem comprar agora já vai surfar esse movimento de alta. E tá aí, ó, todo mundo que se antecipou nesses candles aqui, tá? Principalmente nesses dois candles, tende a estar acionando o stop após essa movimentação de queda de 11,41%, tá? Então, frustração de todo mundo que chegou comprando aqui esse ativo, principalmente nesse rompimentozinho que aconteceu aqui, ó. Principalmente nesse rompimentozinho, tá? Então aqui, alguém que se antecipou a comprar aqui foi estopado neste momento, pessoal. Pepac eu não vejo nada, Marfrig corrige há 3 semanas. Bem interessante aqui a Marfrig, pessoal. Atenção em Marfrig ao rompimento dos R$18,54, tá? Ainda vejo com bons olhos também esse ativo. JSLG, Júlio Simões, voltando praticamente ao seu topo histórico, olhem que legal. Ativo recuperando toda a movimentação que o crash detonou, né? Demonstrando também bastante força. Não vejo nada a ser feito nesse momento, vale como um destaque. Aqui eu vejo sim, pessoal, Alpargatas, ó. Alpargatas testa topo histórico. Nós temos aqui na ponta do lápis 2 candles que ameaçaram romper e não conseguiram. Então nós podemos marcar essa máxima aqui. Podemos marcar o nosso stop nesse ponto aqui, o que dá um stop de cerca de 6%. Vamos olhar a outro range para ver se esse stop é condizente com a movimentação do ativo. Temos aqui no True Range essa semana a volatilidade do ativo marcada em R$3,17.
Não dá também, ó, pessoal. Mais um caso aqui, ó. Pegar lá a calculadora. Stop dentro dessa posição seria, ao meu ver, nos R$ 35,13, tá? Dada a volatilidade do ativo nesse momento. Então, R$ 35,13. Stop deveria ser colocado aqui embaixo, tá? Esse seria o stop, ao meu ver, em alpagartas. Não aqui na mínima desse candle. É uma forma mais sofisticada de colocação de stops. R-Log nada, também fez esse candle aqui, aquele rompimento, que parecia ser um rompimento bem bacana, né? Eu falei, ó, vamos esperar aqui em R-Log o quê? Pessoal, a gente precisa esperar aqui dentro desse ativo o rompimento dessa região aqui, tá? E aí, foi o quê? Todo mundo que apostou nesse rompimento agora está sendo convidado a ser estopado, tá? GNDI, esse ativo tá bacana, tá bem legal. Nós temos aqui a tentativa do rompimento dentro de GNDI, tá? Que é a intermédica. Ativo corrigindo por 2 semanas. Também aqui vale a pena observar esse rompimento nos R$ 76,73. Mesma coisa na outra empresa do mesmo segmento, que é a Rap Vida. Tá? Deixa eu tirar esse negócio daqui que está atrapalhando. Rap Vida, nós temos aqui o que? Nós temos também o ativo corrigindo, após ameaçar romper o seu topo histórico. Essas marcas estão me atrapalhando, depois eu preciso configurar aqui o TradeView para tirar isso. Aqui nós temos então possível rompimento também lá nos R$ 70,21, pessoal. Aqui eu quero falar de um ativo na ponta da venda, na ponta vendedora, que é a MYPK3. MYPK3 foi um ativo que eu chamei a atenção na semana passada, por essa barra aqui, que poderia ser uma barra ignorada. O ativo não aciona, por enquanto só observo esse ativo. Lynx, outro ativo que está bacana, está com um contexto bem altista, pessoal. Olha aqui Lynx ameaçando essa zona de consolidação que está marcada 1, 2, 3 semanas de toque já. Podemos até trazer para cá. Vale a pena observar essa região de consolidação e esse rompimento aqui em Lynx, tá? Vale a pena. É um dos ativos mais bonitos da semana, Lynx. Deixa eu tirar aqui outro range, que fica mais fácil para a gente ver, tá? Então, pessoal, anotem aí links para a próxima semana. Eu falei que tinha alguns ativos demonstrando sinais de venda, pessoal. Olhem aqui em Banco ABC. Banco ABC, pessoal, Banco ABC. Eu vejo, aqui nós poderíamos traçar aqui essa zona, essa zoninha aqui, marcar essa zona aqui, nós podemos marcar essa linha de tendência de alta. ABC é um dos ativos mais fracos do mercado nesse último trimestre. Ativo ameaça romper essa região aqui, deixando esse candle, que é um candle de quantos por cento? Deixa eu trazer para cá, fica mais fácil para ver. De 6,77%, tá? Sinal bem clássico de venda aqui em Banco ABC para um alvo aqui, ó, nessa mínima marcada aqui embaixo, lá nos R$10, tá? Vejo também um sinal bem bacana de venda aqui em Banco ABC, que poderia já ser startado na semana que vem, na abertura do mercado, né? Vejo que o mercado já foi um pouco, nós poderíamos marcar aqui a venda na abertura do mercado. Tem que ver se tem aluguel desse tipo de ativo, tá, pessoal? Velid ou Valid, não sei, Valid na verdade, né? Essa semana o mercado também chegou a romper esta região aqui, só que violou só aqui, não rompeu, né? Tivemos uma violação, o que traz aqui uma possível venda, caso o mercado venha a superar essa mínima nos R$ 9,45. Também vejo alvo para esse ativo aqui, ó, tá? Nos R$ 7,19. Dá um alvo aqui, ó, um risco-retorno também bem bacana dentro desse ativo. Longa tendência de baixa, né? Longa tendência de baixa. E tinha gente falando que esse era um ativo a ser comprado. Eu lembro de gente falando aqui, ó, que era uma boa compra, que era um ativo com bons fundamentos, uma empresa boa, sólida, lá. Olhem a queda que esse ativo vem demonstrando. Vai perdendo novamente a sua mínima, que era a mínima histórica, ó, vai perdendo novamente também a sua mínima. Sinal bem relevante de queda dentro de Velid. Vamos falar agora de
Cogna! Opa, bastante gente gosta desse ativo, né? Bastante gente comprada dentro de Cogna, que beleza. Então vamos lá, vamos ver a Cogna, pessoal. Cogna, eu tinha colocado lá no grupo do Telegram esse canalzinho aqui, tá? Que o mercado estaria respeitando, né? Só que notem, canal é uma coisa bem subjetiva, porque eu posso pegar essa semana e fazer isso aqui, ó. Opa, ó meu canal, ficou bonito de novo, né? Então simplesmente redesenho o meu canal, ainda respeitando o movimento do mercado. Bom, tirando esse canal, pessoal, fato é que o quê? Cogna, sinal que nós tivemos essa semana, tivemos uma barra verde que foi ignorada, o mercado simplesmente vai abaixo da mínima dessa barra, dando sim o contexto de uma barra verde ignorada nesse caso. Posição por esse sistema seria na tomada, na abertura do mercado na semana que vem, com o stop colocado. Eu não colocaria agora aqui, eu respeitaria esse candle, tá? Seria esse o stop colocado em Cogna. Aqui nós temos uma relação de um stop de 11%, caso a ativa venha buscar essa mínima aqui, 25%, ou quiçá buscar a mínima que foi feita lá no crash, 34%. Então sim, é uma relação de risco-retorno ok, tá? Faria todo sentido também uma venda aqui em Cogna, pessoal. Esses são os destaques da semana. Eu quero agora sobrevoar com vocês aqui os ativos mais líquidos que nós temos no mercado. Começando falando aqui de Petrobras, que essa semana chega a tentar ameaçar o rompimento aqui dessa região. Eu chamei a atenção de Petrobras na semana anterior para vocês, principalmente por causa da volatilidade. Então, se nós olharmos aqui a volatilidade histórica do ativo, deixa eu pegar deixar aqui numa mais claro, olha lá. Ainda estamos na mínima da volatilidade, a volatilidade ameaçando embicar para cima, né? Atenção caso o rompimento dessa região aqui em Petrobras. Devemos ter também um aumento da volatilidade caso isso aconteça, e não está longe não disso acontecer, tá, pessoal? Bom, pessoal, deu um problema na internet aqui, então eu tive que desconectar tudo, esperar um tempo. E eu estou gravando agora a última parte do vídeo um tempo depois. Então o vídeo vai ficar meio dividido aí entre a primeira parte, né, o 2/3 aí do vídeo e agora o finalzinho, tá? Estávamos já chegando aqui na reta final. Eu tinha falado com vocês de Petrobras, né? Então chamava a atenção lá da volatilidade aqui, que ainda está em níveis bem baixos, né? Porém, nós temos esse conceito aqui dessa congestão aqui em Petrobras. Olhando no gráfico diário, nós podemos ver que os níveis de volatilidade, a volatilidade já começa a dar uma embicadinha aqui para cima, notem como ela já tem um padrão aqui, que ela mostra um pouco já de acréscimo da volatilidade, tá? Vamos falar então dos bancos. Bancos, pessoal. Bancos, não vejo nada nesse momento. Deixa eu tirar aqui o índice de volatilidade, fica melhor a tela. Continuamos dentro daquele cenário bem lateral. Vou até apagar esse daqui e colocar o retângulo aqui branco, fica mais bonito de ser visto. Olha lá. Então temos esse contexto bem amplo aí desse imenso retângulo. Mais provável, como eu já disse para vocês, seria a busca desse patamar de preços aqui nos R$ 15,67. Estou falando de Bradesco, tá? Não muda muito o cenário daqui de Itaú. Também temos uma lateralização. Eu vou deixar todo esse ponto em destaque. E Banco do Brasil, mesma coisa, olhem lá. Saiu desse contexto lateral daqui, passou para cá. Bem fácil de ser visto. Chama atenção ainda vou falar novamente com vocês desses ativos no gráfico mensal. Olhem só, novamente nós temos aí esses ativos aqui brigando, né, para permanecer em cima para cima da média de 50 períodos, né? Ambos estão aí consolidando essa região, deixando sinais bem vendedores. Claro que isso não vai ser desenrolado em uma semana ou 15 dias, pessoal. Isso aqui a gente está olhando dentro do gráfico mensal, na verdade. Olhem aqui, todo esse ciclo de alta que nós estamos vendo em Itaú,
foi feito daqui para cá, é a primeira vez que o ativo começa a ser negociado abaixo da média de 50 períodos. Isso é um sinal bem relevante, tá? Bem relevante. Mesma coisa aqui em Bradesco. Chegou até aqui nessa época a ficar abaixo da média de 50 períodos por um tempo, ó, mas logo em seguida já voltou novamente para cima da média, tá? Então, bastante atenção, principalmente nos gráficos mais altos, os gráficos, o gráfico semanal, né? O gráfico semanal não, o gráfico mensal. Vamos dar uma olhada aqui? Deixa eu ver se ele me deixa plotar o gráfico de 6 meses. Deixa eu ver, tentar de novo. Deixou. Dentro do gráfico semestral, nós temos aqui o teste da média de 10 períodos, né? Nem tem a média de 50 períodos ainda aqui dentro do gráfico semestral, mas ainda vai deixando também um sinalzinho bem vendedor dentro desse gráfico. Mas vamos voltar aí para o gráfico semanal. Vamos falar de Ambev, que segue aquele sinal de venda que a gente havia conversado aqui atrás, tá? Esse sinal aqui foi dado, venda para quem quis startar a venda foi dada nesse ponto e segue fluindo com muita naturalidade, né? Notem, temos até aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 candles, então 6 semanas de baixa. O que me chama a atenção, é que nesse ponto de sobrevenda, estamos marcando uma região bem relevante aí do estocástico, ó. Vou colocar aqui para vocês. Deixa eu ver se eu consigo ampliar aqui. Calma aí, deixa eu passar esse daqui. Passar esse para baixo. Aí ele me deixa ampliar esse daqui. Boa. Então, olhem lá, ó. São pontos onde normalmente a gente tem aí um respiro, né, do ativo. Temos aí um ponto de marcação de um fundo e posteriormente pelo menos um repique. Notem que nada garante que vai ser uma mudança da tendência aí, né, mas nós temos pelo menos um repique, ó. Como foi aqui, notem aqui esse ponto do gráfico, nós tivemos esse repiquezinho aqui marcado, onde o ativo até subiu aí cerca de quantos por cento? Nós tivemos aí uma alta de cerca de 14%, tá? Então, seria esperado talvez um repique aqui. Poderíamos falar também o que? Aqui, acho que daria para marcar esses pontos, marcar esse canal. Notem como o ativo está bem em cima desse canalzinho aqui, tá? Então, faria todo sentido nesse ponto aqui, pelo menos um descanso dentro de toda essa perna de baixa que vocês estão observando em Ambev. Bom, Cielo não temos nada a falar também, Cielo continua dentro daquela congestão, tá, bem longa, que está sendo desenhada aqui. Nesse momento o ativo está abaixo da média de 10 períodos, segue a tendência de baixa. Então podemos marcar esse ponto aqui, que seria aí o ponto dos R$ 3,29, que é o próximo ponto de suporte. Então ainda há espaço aí para mais quedas em Cielo. Seguindo lá o que a gente tinha falado, né, daquela lateralização, que eu acreditava que era o cenário mais possível que esse ativo iria desenhar aí no longo prazo, tá? Volume não temos nada de muito relevante nesse momento, então é isso em Cielo. Falando de Vale, Vale já tem um contexto bem melhor mesmo. Eu havia comentado com vocês na última semana que aqui esse ponto tivemos um rompimento do topo histórico, chegou o ativo a descansar aí por algumas semanas, fazendo o pullback nessa região aqui. E aí temos agora o quê? Temos toda a pinta desse candle aqui ser um candle de ignição, um candlezinho aí que marca e testa a média aqui de 10 períodos. Possivelmente teremos aí o teste novamente lá da zona dos R$ 63,77, que é o topo, agora o topo histórico desse ativo. Dentro das aéreas, finalmente esses papéis se movimentaram, né? Então tivemos aqui Azul essa semana subindo 8%, então movimentação aí de já 3 semanas de alta e somando movimentação bem bacana, né? Lá desde esse fundo até agora. Eita, aqui. Aí, agora foi. 32% de alta em menos de 2 meses, então movimentação bem direcional dentro de Azul. O mesmo eu acredito que não está acontecendo com a Gol, né? Então a Gol aqui demonstrando mais fraqueza. Como eu sei disso? Porque eu opero a Gol no gráfico diário. Então se vocês olharem aqui no gráfico diário, eu tive
sinal de compra aqui embaixo, nesse rompimentozinho aqui, chegou o ativo até andar, né? Mas notem que aqui, durante a última semana, fez um dia de baixa. O papel chegou a voltar, mas na sexta-feira, nós tivemos novamente um candle bem vendedor, né? Então, a Goa estando mais enrolada do que a própria Azul para continuar essa tendência. Aí, falando aqui de Usiminas, a gente já havia comentado bastante de Usiminas. Usiminas, nesse ponto, está testando essa zona aqui toda de resistência. Então, aqui, notem que após subir aí muito fortemente, aqui nós temos todo esse teste. Na verdade, essa zona aqui é uma zona bem relevante, né, de resistência. Nesse ponto, eu não vejo nada a ser feito, não, em Usiminas, tá? Aqui vai desenrolar muito, caso aconteça aquele gatilho lá que eu falei para vocês, com relação ao mercado chinês, né? Tende a melhorar muito o rendimento, o desempenho desses ativos aqui, dependendo lá de como a economia chinesa vá andando. Isso não só em Usiminas, nós podemos falar aí de CSNA, que também vem demonstrando bastante força, essa semana subindo aí quase 7%, tá? Então, ativo, olhem essa subida aqui íngreme, né? Deu até para fazer aqui uma marcação de um canal, acredito eu, deixa eu ver. Acho que não vai dar, deixa eu ver aqui, se eu pegar aqui para cá, faria algum sentido? Bem forçado, né? Bem forçado, mas daria para interpretar isso assim, tá? Então, também vem demonstrando muita força esse tipo de ativo aqui, pessoal. Então, de olho aí nas mineradoras aí como um todo, a Vale, a própria Usiminas e a CSN. Queria falar também aqui, JBS continua muito lateralizado. Olha o tempo que esse ativo está de lado. Então, temos aqui desde lá de março, pessoal, desde lá de março, finalzinho de março, aí o ativo trabalhando dentro desse longo retângulo que nós estamos marcando aqui, tá? Então, até pensei algumas vezes em colocar uma ordem de venda aqui em JBS, mas, cara, tá muito lateralizado, muito difícil de andar esse papel. Então, há coisas melhores, ao meu ver, nesse momento, para venda também, tá? Já falamos de Gol, falando agora, por último, aqui dos últimos ativos, falar de PetroRio. PetroRio, mais um ativo que eu costumo operar ele no gráfico diário. No gráfico diário temos um sinal importante essa semana, ativo passando para baixo das duas médias, né, tanto a de 50 quanto a de 10. No gráfico mensal temos também essa zona aqui que foi perdida. Aqui seria aqui classicamente uma venda, tá? Dentro desse ativo, por esse candle aqui. Porém, aqui é um ativo que ainda está com uma força relativa de compra bem forte, então não é o tipo de papel, não é o tipo de ativo que eu busco vendas, mas para quem observa apenas a análise técnica, né, price action aqui, esse sinal é um sinal bem relevante para vendas, o candle dessa semana, tá? Stop seria colocado aqui, poderia ser colocado sim acima desse candle aqui, o start na superação da mínima do candle dessa semana. Bom, então vou falar aqui por último da IRB ou IRBR, né? Como queiram. Mais um que eu comentei lá sobre esse canal, coloquei até lá no Telegram. E o mercado não deu nenhuma bola para isso, né, pessoal? Não deu bola nenhuma para isso. Tá aí o motivo que eu não gosto de criar vieses com relação a desenhos como linhas de tendência de alta, canais, enfim. Olhem só, temos essa semana um candle de venda e um candle vendedor de 13%, 13%, do topo que foi marcado antes da crise, lá um pouquinho antes da crise até aqui, nós temos aí uma movimentação de 85% de queda, 85%. Neste momento, nós temos o ativo abaixo do fundo, né, que foi lá o IPO, então operando em novas mínimas. Aqui nós temos praticamente quase perdido o quê? Quase perdido a zona que foi o fundo do crash. Então o mercado volta a testar toda essa região. Eu cheguei a comentar com vocês isso aqui, ó, quando nós fizemos esse candle, tá? Que seria um sinal bem relevante de venda e o próximo alvo seria só lá os R$ 5,87, que é lá basicamente que o ativo se encontra nesse momento, cara. E é difícil, mas difícil porque
Pô, o que falar para quem tem esse ativo aqui desde cima e não vendeu? Agora não faz muito sentido, né? Faz muito sentido efetuar a venda stop nesse ponto aqui. Praticamente a pessoa já foi ao pó, né? Já perdeu 85% do recurso lá do topo para cá. Não tem muito o que fazer nesse cenário, tá, pessoal? Não tem muito o que fazer, não. Podemos interpretar isso aqui sim, tá? Para quem é um pouquinho mais esperançoso, poderia até falar que isso é um fundo triplo, tá? Marcado aqui, o que poderia empurrar aí o ativo para voltar, pelo menos, para essa região aqui dos R$11. Mas isso é um futuro muito distante do sinal que nós estamos vendo neste momento, tá? Teria que ter aqui muita força de venda para empurrar o ativo para este ponto aqui de cima, tá? Deve sim, na próxima semana, aparecer alguma força de compra, né? Aqui nesse ponto, é um ponto relevante de suporte. Então podemos aí ver algum candle aí de reversão aqui, ou pelo menos de contratendência dentro desse ativo, mas, como eu já falei para vocês, é um ativo que eu não gostaria de estar comprado neste momento. Para vendas, eu não vejo um ponto ideal para vendas, porque nós já temos o ativo caindo há 3 semanas, 1, 2, 3 semanas, nós temos aí uma queda lá do topinho até aqui de 25%, então assim, não dá nem para colocar stop dentro dessa venda, tá? Então é um ativo para ficar longe, para só observar o que o mercado vai fazer aí com esse ativo, tá? E é isso, pessoal, então, acabado o vídeo de hoje, terminamos então o nosso scan. Novamente, eu peço para vocês que se gostaram do vídeo, não se esqueçam aí de deixar o like, seguir aqui o canal, compartilhem esse vídeo aqui com quem você acha que tem interesse nesse tipo de conteúdo, tá? Com quem tem ações da IRB compradas nesse momento. E nos vemos aí na próxima semana, tá? Um forte abraço para todos vocês e até a próxima semana. Falou, até mais!